Olá, bem-vindo ao programa Ajuda do Alto. Meu nome é Paulo Feitosa e hoje nós te convidamos para estar conosco esta próxima meia hora. Nós vamos tratar de um tema muito interessante e que abrange todas as pessoas: o acesso à justiça. Como é possível, o que temos que fazer, quais as formas corretas, as melhores maneiras, e é sobre isso que nós vamos falar. E para isso nós estamos aqui com a doutora Cecília, que vai falar conosco hoje, vai nos dar dicas muito interessantes e nós te convidamos para estar conosco. Voltamos em um minutinho, não sai daí. Essa máscara que você está vendo, esse tecido que você está vendo, é uma máscara muito interessante, porque o tecido ele é repelente a água e óleo. E esse tecido ele é um tecido especial. Estamos apresentando esse material para você, queremos que você conheça. Você que tem interesse em revender, vem falar com a gente. Dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo no seu vídeo e nós vamos te mandar algumas amostras para que você possa ofertar esse produto. É um produto muito legal, você vai gostar. Muito bem, estamos de volta. O programa Ajuda do Alto hoje vai tratar de um tema que é muito interessante. Na realidade é um tema de utilidade pública, porque quem não usou, uma hora vai usar. Nós vamos falar sobre o acesso à justiça. E para falar do acesso à justiça, nós convidamos a doutora Cecília, que é professora universitária e conhece bem esse caminho que a gente tem que trilhar, todos os caminhos, e nós vamos buscar algumas dicas com a professora Cecília, para que a gente possa entender aonde a gente consegue, com certa facilidade e da maneira mais correta possível, buscar o acesso à justiça. É claro que nós sabemos que, via de regra, você contrata um advogado quando você tem alguma coisa para resolver na justiça, e esse advogado vai fazer todos os trâmites. Mas muitas vezes a gente tem uma situação em que não é possível contratar um advogado e o nosso objetivo aqui é mostrar para você que existem várias alternativas para que você possa se sentir e ser efetivamente assistido pela justiça. Professora Cecília, bem-vinda, obrigado por estar conosco. Eu queria que você fizesse a sua introdução, os seus comentários iniciais, falando para a gente de maneira bastante prática e genérica, que tipo de acesso, por exemplo, a gente pode recorrer à justiça. Claro que sempre, preferencialmente, com um advogado, não é? Mas é possível recorrer à justiça, professora, sem ter um advogado? Gostaria de agradecer o convite, muito obrigada, Paulo, que é meu aluno, né? Verdade. A gente passou esse semestre aí discutindo alguns temas de direito e é muito importante que as pessoas tenham uma noção de como buscar os seus direitos, porque também como que faz para contratar um advogado? Esse advogado, ele vai atuar em qualquer área, né? Quem é advogado sabe, chega nas festas de família, às vezes a família vai lá e fala, eu tenho uma ação, eu preciso saber no INSS como está indo, e eu não, por exemplo, eu não atuo com a parte previdenciária, eu falo, tia, olha, isso eu não sei, e às vezes as pessoas não têm essa visão de que não é todo advogado que lida com todos os assuntos. Professor, né? Na verdade esse é um ponto interessantíssimo, né? A gente que está do lado de cá, imagina que advogado é advogado. Então. E na verdade, na prática, você tem advogados especializados em cada área. Normalmente a gente vai ter os advogados que vão se especializar em alguns assuntos, né? E aí eles vão te ajudar naquele assunto. É claro que muitos profissionais, principalmente aqui no interior, eles sabem um pouquinho de cada tema. Então, a grande maioria dos advogados vão poder lhe dar um auxílio geral com relação a cada assunto, ou até, se for o caso, se o seu caso for mais complicado, te encaminhar para alguém que seja especialista. Mais ou menos como a gente vê com o médico. Então, eu tenho lá o clínico geral, não sei o que eu tenho, às vezes eu vou ter um diagnóstico, ele vai falar, olha, isso chegou no meu limite de conhecimento, vou te indicar por um ortopedista, por exemplo. Então, com o advogado é a mesma coisa. Sempre que uma pessoa tem dúvidas com relação ao seu direito, o que a gente recomenda, assim como na medicina, é não se fiar muito em pesquisa que faz no Google. Porque às vezes essa resposta pode não ser adequada. Muito genérica. Ou pode, né, que nem a gente vai lá, está com sintoma, põe no Google, tem câncer, né? Então, às vezes você vai lá, se você está com problema jurídico, põe no Google, você às vezes vê uma resposta que não cabe exatamente no seu caso. Então, sempre um profissional do direito
é a melhor saída. Professora, uma pergunta, desculpa te interromper. Vamos pegar essa analogia que você fez entre medicina e direito, que eu achei muito interessante. Quando eu vou para o médico, eu falo com um clínico geral e ele vai dizer, olha, o seu problema é ortopedista, o seu problema é cardíaco e tal. Para a gente, quando nós vamos fazer uma consulta no advogado, existe alguma alternativa? Porque, via de regra, essa consulta ela vai ser paga, é isso? O que eu ia falar. Normalmente, né, os advogados, assim como os médicos, eles são profissionais liberais. Então, eles vivem daquele trabalho. Então, eles cobram por essa prestação de serviço. Existe alguma tabela assim. da OAB? Existe uma tabela. Quem quiser pode consultar e pode ir no Google mesmo. A gente tem tabela honorários OAB, que fixa o mínimo. Então, o mínimo que aquele profissional ele vai cobrar pelo serviço. Muito bem. Ele pode cobrar mais do que esse valor, só que ele não pode cobrar menos. Se ele cobrar menos do que aquele valor, ele vai ser antiético. E aí, uma outra dica que eu dou para quem muitas vezes vai precisar desse profissional. Se esse profissional, muitas vezes, ele não segue nem a regra, né, claro, do próprio órgão a que ele pertence, o que te garante que ele vai cumprir aquilo que ele combinou com você. Então, assim como em qualquer área de profissionais, de prestação de serviços, nós temos vários tipos de profissionais. O que tem que reger a escolha é a confiança que a pessoa tem. Então, muitas vezes é indicação de outra pessoa, às vezes conheceu esse profissional em alguma situação e consegue confiar naquele serviço e escolher. Tá. Na hipótese dessa pessoa precisar fazer uma consulta genérica e ela busque no serviço gratuito, existe algum serviço gratuito que ela possa buscar isso? Existe, assim. Ao contrário não, eu até posso falar da mesma forma que na medicina, a Constituição Federal, ela garante, assim como ela garante o direito à saúde a todas as pessoas, e a gente hoje tem o SUS, né, que garante o atendimento universal a todas as pessoas, a justiça, a prestação jurisdicional e a informação sobre o direito também é um direito que cabe a todas as pessoas. Então, lá no artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai ter previsão, né, da garantia do acesso à justiça, e na própria Constituição a gente vai ter a previsão dos advogados como uma função essencial para a justiça e a garantia para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com esse serviço particular, uma forma de conseguir esse serviço comprovado aí que não tem essa condição financeira de forma gratuita. Muito bem. Então a gente tem sim esse acesso. Muito bem. Primeira dica de hoje, todos nós temos direito à justiça, todos nós temos direito ao acesso à justiça. E isso é muito importante para que a gente saiba. No próximo bloco nós vamos falar como acessar esses canais de maneira que a gente consiga usufruir desse direito que a Constituição, como a professora Cecília falou, nos garante, e quais são as melhores maneiras de fazer isso. Voltamos em um minutinho, rapidinho, já estamos de volta. Nós temos um parceiro que é a Cadop Cadeiras. A Cadop tem uma linha muito bonita e uma linha muito diversificada de cadeiras. Entra em contato com eles, pede um orçamento, pede uma visita. Você que tem buffet, você que trabalha com festas, você que tem restaurantes, entre em contato com a Cadop, você vai gostar. JPNR Energia Solar. Entra em contato com eles. A JPNR faz projetos de médio e grande porte. Eles vão dar para você uma solução muito interessante em que o que você paga de energia, você vai pagar o financiamento do projeto e depois você vai ter uma energia praticamente de graça. Vale muito a pena, pode entrar em contato com eles, o telefone está aparecendo no seu vídeo. Muito bem, estamos de volta com o programa Ajuda do Alto, e o programa hoje está falando de um tema muito interessante, que é as formas como nós vamos acessar a justiça. Como você, nosso telespectador, pode acessar a justiça de maneira que você se sinta coberto por isso, de maneira que você se sinta atendido pela justiça em todos os âmbitos, né? No intervalo eu falava com a professora Cecília e ela trouxe para a gente alguns dados, como por exemplo,
falando da violência doméstica, hoje a violência doméstica ela é quase um quarto de tudo que acontece em processos, ou seja, teve um aumento, uma demanda grande, já era grande, não é isso, professora? Infelizmente, né, é uma demanda muito grande. Hoje é a maior. A gente tem aí, e esses dados eles não são tão confiáveis assim, porque não foram feitos em todos os estados da federação, né? Mas a gente já tem alguns estudos publicados pelo Ministério Público no sentido de aumento de até 55% da violência doméstica durante a pandemia. Muito então, bem. Por conta do confinamento. Exatamente. E a gente tem aí uma situação de violência que pode atingir até 25% das pessoas. E muita gente pensa, é Lei Maria da Penha, é a mulher, mas não é só a mulher, a idosa, a criança, adolescente. Todo mundo fica sendo atingido por essa violência, né? E como está todo mundo dentro de casa, aí realmente a gente tem estudos em outros países também de que essa violência costuma aumentar nesse período. Para esse caso, qual é a dica que a gente pode passar para o pessoal, por exemplo, que sofreu uma violência ou até que... É possível, por exemplo, professora, quando a gente percebe que a vizinha, o vizinho está tendo um problema de violência, que a gente acione e a pessoa que é a vítima da violência, qual seria o procedimento ideal? Como é que ela deveria proceder nesse caso? A violência é um problema de todos, né? É um problema que mata muitas mulheres. Eu não vou saber dar um número exato, mas até março a gente tinha aí mais de 300 mulheres mortas por conta disso. Só esse ano? Só esse ano. Então, assim, é um número... Assustador. Assustador. E vira e mexe a gente vê essas notícias que muitas vezes depois que a gente vem a descobrir que foi um namorado, foi um companheiro, enfim. Então é uma situação em que a pessoa deveria estar segura, né? É um problema de segurança pública, mas não é um problema de segurança pública que é uma pessoa que está cometendo um furto, um roubo e que a pessoa não está segura na rua, ela está dentro de casa, é o lugar onde ela deveria estar protegida com a sua família, né? As alternativas que essa pessoa tem, de novo, buscar um advogado de sua confiança. E aí a gente tem um problema muito grave também nessas situações de violência, que é muitas vezes a violência patrimonial. Então a gente tem lá na Lei Maria da Penha diversas formas de violência. Muita gente pensa que a violência é só a física. E não, a gente tem psicológica, moral e uma delas é patrimonial. Então muitas vezes essa mulher não tem acesso a dinheiro para pagar esse profissional. E aí a Defensoria Pública e nas cidades onde não há Defensoria Pública, a OAB, né, faz esse serviço de informação, de prestação jurisdicional, prestação de serviços, né, de informação jurídica, não jurisdicional. A OAB está em todas as cidades, professora? A OAB na grande maioria das cidades. Se não, na cidade mais próxima. Na cidade mais próxima, exatamente. Bem. Então a OAB normalmente tem uma sala no fórum e ainda tem a casa do advogado, nas cidades maiores mais de uma casa. É aberto para a população? Aberto para a população. A única coisa é que a gente está com um horário diferenciado de atendimento, né, nesse período de pandemia. Aí a recomendação para quem está assistindo é ligar na OAB local ou até acompanhar pelas redes sociais como que está o horário de atendimento. Então, cada cidade está com um planejamento de atendimento. Existe algum departamento específico da OAB que a pessoa precisa procurar? Não, ela vai ligar na OAB local e vai... procurar esse atendimento em convênio com a Defensoria Pública. Convênio com a Defensoria Pública. Isso. Muito bem. Aí tem cidades que fazem atendimento todos os dias, outras cidades não. E aonde há Defensoria Pública, a pessoa pode buscar. E aí não só no caso de violência doméstica, né? Esse atendimento gratuito por advogados é feito pela Defensoria Pública, onde ela existe, não são todas as cidades. Então aqui na região a gente vai ter Campinas, Americana, Limeira, que tem esse serviço. Nas demais cidades é a OAB que faz esse serviço em convênio com a Defensoria Pública. No caso da Defensoria Pública, professora, ela via de regra vai ficar no fórum da cidade? Não. Ela tem um local dela. Ela tem um local próprio, exatamente. Muito bem. Então, aí é simples. A gente tem o site da Defensoria Pública de São Paulo e lá você consegue pesquisar por cidade, todos os endereços. Eu não sei
como está atualizado esse site com relação ao horário de funcionamento, se tem o horário de funcionamento excepcional em razão da pandemia. Mas tem os e-mails também, para que a pessoa possa entrar em contato e se informar. Além de procurar um advogado, pode ser um crime, né? O que aconteceu. E aí a polícia de São Paulo, tá? Então, fora de São Paulo isso não está acontecendo em todos os estados, colocou à disposição o boletim de ocorrência virtual. Então, lá no site da polícia, onde a gente fazia boletim de ocorrência às vezes para crimes virtuais, isso. Agora a gente tem uma opção para a questão de violência doméstica. Muito bom. Ou seja, até algum tempo atrás, os boletins de ocorrência que a gente fazia pela internet, eles tinham algumas limitações. Crimes, por exemplo, não se podia. Agora, crimes virtuais a gente fazia, né? Tá. Então, uma fraude num cartão de crédito, etc. Agora, abrangeu essa questão da violência doméstica exatamente por esse aumento na pandemia. Muito bem. Professora, eu imagino que a diferença entre a gente buscar a defensoria ou buscar o auxílio da OAB comparado com a gente ter um advogado próprio, eu creio que a gente com um próprio advogado, um advogado nosso constituído, nós vamos ter um processo um pouco mais ágil, não no julgamento do processo, mas no início de tramitação, porque, por exemplo, se eu procuro a defensoria pública para qualquer coisa que a gente precise, essa tramitação inicial, ela se dá mais ou menos igual eu ter um advogado particular? Depende da demanda de cada cidade. Perfeito. Pode acontecer, né, principalmente nas cidades maiores, nos grandes centros, da gente ter uma lista de espera, porque a demanda é muito grande. Inclusive, em algumas cidades, esse convênio com a OAB permanece mesmo tendo a Defensoria Pública. Perfeito, justamente para essa demanda. Porque a Defensoria não dá conta, exatamente. Muito bem. Mas, de forma geral, não é para ter uma diferença muito grande na agilidade. E são coisas que servem para situações diferentes. Então, se a pessoa ela tem condição financeira, ela vai procurar um advogado particular. Até porque é muito mais prático, muito mais rápido. E é uma relação de confiança, Perfeito. né? Agora, se ela não tem condições financeiras, a Constituição garante que ela tenha esse acesso à justiça, que ela tenha um apoio, uma informação jurídica. Aí ela vai se valer da defensoria. Muito bem. No caso da assessoria da OAB, professor, eu imagino também que nada impeça da pessoa fazer uma consulta inicial, não é? Para que esse advogado da OAB possa dar para ela instruções e ela, a partir daí, optar por um advogado particular. Não pode ser isso também? Esse serviço, na verdade, que a OAB presta em convênio com a defensoria, ele funciona da seguinte forma, tá? Há um plantão, né, um rodízio dos advogados que se prestam a esse serviço. Não é todo advogado que faz isso. A gente precisa se cadastrar no site da Defensoria para dizer, olha, eu estou à disposição para prestar esse serviço para a comunidade. E aí a gente faz um rodízio para atender essa pessoa. E normalmente essa pessoa ela já vai procurando um advogado para uma situação específica. Mas muitas vezes, se ela não tem condições financeiras de arcar com uma consulta de um profissional particular e ela só quer informação, ela não precisa ingressar com uma ação, a OAB também presta esse serviço de informação. Muito bem. Mas, de novo, para pessoas que não têm condições financeiras. Então, é feita uma triagem, né? É feita uma análise financeira para saber se essa pessoa tem ou não condições de pagar um advogado particular. E as universidades, e aí eu não consigo falar por todos os locais, tá? Por exemplo, a gente está em Leme, e aqui em Leme a gente tem um convênio com a OAB, e de quinta-feira a gente faz um atendimento com os próprios alunos. Legal. Então, os alunos dão essa informação jurídica em convênio com a OAB. Esse atendimento da Defensoria acaba sendo feito na faculdade também. Que legal. Só que em razão da pandemia, por hora, esse atendimento está suspenso. Porque, via de regra, ele é sempre presencial. Exatamente. Então, eu sei que nem a Universidade de São Paulo tem um atendimento também, mas depende muito da localidade e como a gente está lidando com isso na pandemia. Não são todos esses lugares voluntários que vão estar abertos. Sim, é evidente para a gente, é claríssimo que o ideal é que
que você contrate um advogado, que você consulte o advogado. No melhor dos mundos ainda, o ideal seria que você tivesse um advogado de família, alguém que acompanhasse, que conhecesse. Isso é o que é ideal, como acontece em países desenvolvidos, a gente sabe que funciona desse jeito. Uma das coisas que não falta na agenda do telefone das pessoas é o telefone do advogado. No Brasil a gente ainda não tem isso e muitas vezes as pessoas, por falta de informação, terminam se prejudicando ou deixando de exercer o seu direito à defesa, deixando de exercer o seu direito à justiça. Então, claro que para nós é evidente que a contratação de advogado particular sempre vai ser o melhor caminho e, na hipótese de não, nós estamos aqui falando que alternativas nós temos para fazer. Não é isso, professora? Isso. E a gente tem que pensar que quando a gente fala em justiça, eu não estou falando apenas de um processo lá no Poder Judiciário. Eu posso estar falando de outras vias para se conseguir essa justiça. Muitas vezes, o que é necessário ali, com os próprios advogados, com o apoio de um mediador, de um conciliador, a gente consegue chegar num denominador comum, fechar um acordo. E nem vira processo. E nem vira processo. Muito bem. Né? É claro que não, numa situação de violência doméstica, isso já é mais complicado. Sim. Mas numa situação corriqueira, cotidiana, é possível o direito fazer. Abrange muitas áreas, né? Sempre é possível buscar um acordo e muitas vezes as partes que estão envolvidas nisso chegou num tal momento do litígio que elas não conseguem mais conversar. Então, às vezes, o apoio de um profissional do direito Perfeito. É importante para a gente conseguir solucionar isso sem precisar do processo. Claro, e ainda fazendo isso, ainda a gente folga a justiça, né? Porque é uma justiça, no Brasil, a nossa justiça é muito sobrecarregada, né? Nós temos uma quantidade gigante de processos, não é isso? Isso. E a OAB tem um projeto, né, que se chama OAB Concilia. Que legal. É a questão de procurar a casa do advogado da sua cidade e se informar de como funciona esse projeto. Muito então, bom. É feito com o apoio de um advogado, a pessoa ela vai estar chegando num acordo informada, porque isso é importante. Muitas vezes, quando a pessoa, quando está nesse litígio, não quer chegar num acordo, às vezes nem enxerga a possibilidade de um acordo, porque cada um acha que tem um direito. Sim. Né? Eu acho que sou eu que estou certo. E às vezes até tá, mas não naquela amplitude que enxerga. E a outra parte é a mesma coisa. Perfeito. Então, às vezes, bem informadas, essas partes conseguem realmente perceber o que é justo para aquele caso. Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, abordando no próximo bloco temas muito interessantes, que vai dar para a gente dicas importantíssimas e que vão fazer diferença no nosso dia a dia. Voltamos já já. Shalom, eu sou o apóstolo Luciano. E eu sou a apóstola Daniela. Nós estamos aqui para convidar você a estar conosco em uma das nossas reuniões, em uma das nossas igrejas, Igreja Batista das Nações, que estão localizadas em várias cidades dessa região, Pirassununga, Leme, Araras, Limeira. Então vem estar conosco, será um grande prazer recebê-los. Realmente vai ser uma honra estar junto com vocês, receber em um dos nossos cultos, um dos nossos eventos. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Deus tem feito coisas grandiosas em nosso meio, tem feito curas, milagres, tem prosperado as nossas vidas, a vida do nosso povo. E eu tenho certeza que você também merece receber essa bênção. Então participe conosco, ou se não, através das redes sociais também, Facebook, Instagram. Nós estamos deixando aqui para que você possa fazer parte desse momento tão lindo e tão maravilhoso. Vem ficar com a gente, vem participar com a gente e nunca mais a sua vida será a mesma, eu creio, porque Deus pode fazer algo extraordinário pela sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Shalom. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. E eu tenho uma pergunta muito importante para a professora Cecília, para a doutora Cecília. Professora, uma pessoa pode buscar sozinha o acesso à justiça?
Pode sim. A gente tem algumas situações, né? E aí buscar o Poder Judiciário mesmo, que são os chamados juizados especiais cíveis. Então, ele atende causas até 40 salários mínimos, mas no valor de até 20 salários mínimos, a pessoa ela não vai precisar de advogado. Então, para causas simples, em que efetivamente a pessoa não tem dúvida sobre o direito dela... 40 salários mínimos. 40 com advogado 40... e até 20 sem advogado. Muito bem. Então, ela procura o juizado especial cível, ela faz, por exemplo, uma cobrança de uma única prestação de aluguel, que às vezes é 300, 500 reais. Para ela contratar um advogado, e aí, nesse caso, ela tem que ir aonde? Ela vai procurar o juizado especial cível da sua cidade também. Que aí toda cidade tem. Onde tem o fórum, normalmente tem esse cartório, nem sempre é dentro do fórum. Tá. Então, aqui em Leme, a gente tem o cartório fora do fórum e a gente tem o cartório anexo que funciona na faculdade também. Muito bem. Então, o atendimento é lá na faculdade. Em outras cidades, que nem Pirassununga, é no próprio cartório mesmo que se faz esse atendimento. Perfeito. Aí ela inicia essa ação de forma bem simples. É uma ação rápida? Aí vai depender muito da cidade, mas aqui em Leme, mais ou menos uns 6 meses. Tá, muito bom. Aí, que nem em São Paulo, alguns locais chega a demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende muito da demanda. Muito bem. E essa é uma dica importantíssima, eu acho que a dica mais importante do programa hoje é esse acesso, né? De você ter demandas que você possa entrar sozinho, sem ter que constituir um advogado, voltando a frisar, até 20 salários mínimos. Até 20 salários mínimos. E não pode ser, tem que ser causas entre pessoas capazes, né, maiores de 18 anos. Perfeito. Não pode ser direito de família, a gente chama de direito disponível, direito patrimonial. Pode ser criminal ou não? Não, criminal? Tem o criminal, mas aí não funciona dessa forma. Tá. Aí é o Ministério Público que ingressa com a ação. Perfeito. E é possível fazer um acordo, que é o Juizado Especial Criminal. Mas para a própria pessoa buscar só o cível mesmo. Normalmente questões de cobrança mesmo, negativação coisas indevida, do dia a dia. Essas questões patrimoniais normalmente. Tá, tudo aquilo que envolve valores, que a gente se sente prejudicado, a gente tem o direito, se a nossa causa, a gente estima que ela vale até 20 salários mínimos, não é isso? Exatamente. Se a gente dá o valor da nossa causa até 20 salários mínimos, a gente pode ingressar na justiça sem ter que ter um advogado, sem ser obrigado a estar assistida por um advogado. E até 40 salários mínimos. Aí acima de 20 salários, até 40 salários mínimos com advogado. Na verdade, o advogado ele pode ir no juizado em qualquer valor, né? De novo. Sim, sim. Se você precisar de uma informação jurídica, perfeito, seria mais interessante contratar um advogado. Eu não tenho condições financeiras, ou muitas vezes o meu direito, ele é menor do que eu teria que pagar para esse advogado, porque tem aquela tabela que a gente conversou, né? Então, minha causa é R$500, como que eu vou pagar para o advogado e ainda receber? Perfeito. Vou sair no prejuízo. Claro. Aí ele pode sozinho buscar a justiça. Muito bem. Para você que acha que às vezes um valor pequeno, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, falar não vou acionar a justiça, a gente às vezes termina favorecendo aqueles que se aproveitam da justiça. E o fato da gente, da justiça brasileira, trazer para nós a oportunidade de ingressar em causas de até 20 salários mínimos, por exemplo, abre um leque muito grande e são processos que, via de regra, vão finalizar no acordo, não? Aí vai depender também de cada comarca, né? Mas aqui a gente tem um índice bem grande de acordo, entre 70% e 80%. Muito bem, entre 70% e 80% viram um acordo aqui, mais ou menos. Ou seja, não precisa nem virar um processo judicial para frente. Professora, eu quero agradecer a sua presença com a gente hoje. Eu que agradeço, me coloco à disposição, é possível me encontrar inclusive nas redes sociais como Cecília Hildebrand. Cecília Hildebrand. Está aparecendo no seu televisor. Quem tiver alguma curiosidade aqui sobre a faculdade de Leme, quiser perguntar como funciona esse juizado, né? Quem está mais próximo aqui de Leme, estou à disposição também para essas informações. Muito bom. Obrigado, querida. Obrigado, esperamos você no próximo programa e que você possa usufruir dos direitos que a justiça te dá. Até lá.